Graça e paz, queridos irmãos, tudo bem? Minha liderança, o qual eu tenho o prazer de estarmos juntos na mesma missão. Eu quero aqui nesse vídeo, que não quero que ele fique longo, no meu grupo, no meu canal do YouTube mesmo, porque eu quero passar para vocês algumas questões muito cruciais para nosso ministério. Um dos problemas mais sérios que nós temos com liderança de igreja, na verdade liderança em geral, é de fato você ter uma direção e às vezes nós estamos andando em paralelo, ou andando em caminhos convergentes. Convergente significa tá vendo ao contrário, e a gente precisa entender que toda uma liderança precisa ir no mesmo propósito. E ainda mais quando falamos a respeito de igreja. A igreja ela é um corpo, e só pela ideia de falar sobre corpo já é muito complexo, porque nós temos várias funções no corpo, mas um corpo ele precisa andar na mesma direção. Imagine um pé indo para frente e o outro querendo ir para a direita, Nós temos um problema aqui, Imagine um braço querendo ir para a esquerda, no caso esquerda, e o outro querendo abaixar. Imagine numa corrida um pé resolver parar do nada. Isso significa um desastre, porque todos precisam andar no mesmo sentido, não tem como, a gente precisa andar junto. Então, entendendo isso, a primeira lição que a gente tira disso é sim uma lição que eu tiro de Gideão, Juízes capítulo 7, até o capítulo 9, mas aqui eu queria ler, se você quiser pegar o 7, pode ler depois, fica à vontade, mas eu quero levantar aqui uma estratégia de Deus para Gideão. Gideão, ele chama 22 homens, e de 22 abaixa para 10 mil e depois chega a 300 homens, numa direção que Deus deu. A primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a direção de Deus. E a direção de Deus, ele dá sim para todos, mas ela vem numa direção a partir da liderança em cima, A gente não é uma democracia, a igreja não é democracia, a gente é uma teocracia, ou seja, Deus faz e a gente continua propagando essa missão, porque nós somos submissos à missão de Deus. Então, a autoridade que existe em cima de você, ela é submissa à missão de Deus, exceto se essa autoridade esteja muito fora do propósito da missão, aí ela não tem autoridade sobre você, e aqui é um outro assunto bacana para ser discutido sobre a autoridade. Mas, de fato, aquele que tem autoridade sobre você, ele sim exerce essa função, de direcionar, A direção de Gideão foi primeiro a direção de Deus, Deus falou, chama o povo, veio 22 homens, depois ele tira lá e foi para 10 mil, depois ele fez umas outras seleção e ficou só 300 homens. Então, se você é uma liderança, acredite, você é muito solitário, porque a liderança ela anda sozinha. A liderança ela se preocupa com o propósito, ela anda na direção do propósito e as pessoas que estão junto com ela vão andar junto com ela. Geralmente a liderança é aquela chamada ou dondoca do pastor, o puxa-saco do pastor, é aquele que anda junto com o pastor, ou em outras áreas aquele que puxa-saco do lá. Mas sim, é aquela pessoa que anda junto com o pastor ali, a pessoa que tá andando alinhado com ele, até porque o pastor é um dos ministérios mais solitários dentro da igreja, porque ele recebe de Deus uma visão e luta muito para passar essa visão para a sua liderança, e é difícil, porque geralmente passa a liderança e ele é homem, eu sou homem, e isso me deixa numa fragilidade que às vezes a minha comunicação não é tão acessível às pessoas, ela não é tão clara e acaba a pessoa interpretando de uma forma errada. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que a missão é de Deus. 2, qual o seu papel na missão? Qual a tua parte na missão? Quando Paulo fala sobre que nós somos corpo, e usando de novo a simbologia do corpo, eu não posso tirar, embora meu nariz seja feio pra caramba, eu não posso arrancar ele daqui, ele tem a sua função, Eu não posso tirar o meu pé, eu não sei para que servia o apêndice, mas depois que tiraram o apêndice de mim, eu comecei a ter uma acessibilidade maior com o tempo. Estranho, Passa uma nuvem e já começa a dar uma coceira. É assim, eu não lembro disso antes, Embora ele estava lá me atrapalhando a vida, mas fez falta, Eu vi esses dias uma expressão que achei bacana, Uma pessoa que perde uma perna,
ela sempre vai ficar sem a perna, ela vai ter que acostumar a ficar sem ela, mas aquela perna não podia sair dali porque ela é dali, então não tem como você tirar o corpo. O corpo faz, ele é inteiro, né? E precisa andar na mesma direção, mas precisa saber a sua função. Não tem como eu usar a língua no lugar da unha, né? Não tem como usar meus olhos no lugar do meu pâncreas. Ele não vai funcionar, né? Cada um tem o seu lugar. E aí na Igreja Metodista em Piteiras, em especial, nós temos aqui a divisão, eu vou colocar aqui do lado, né? Primeiro, né, são os ministérios da igreja. Em segundo aqui, né, são os grupos societários e a parte administrativa. Cada uma delas tem uma ligação muito grande, né, e tem uma atribuição muito grande dentro da igreja. Grupos societários é toda a igreja. Nós somos divididos em departamento infantil, nós temos aí os grupos étnicos, né? Ou melhor, étnicos não, grupo de gênero, que é homem e mulher, né? Os homens e mulheres, sociedade de homens, sociedade de mulheres. E não tem outro não, tá, querido? É só esses dois. Gênero só existe feminino e masculino. Então são os dois. E temos aí os grupos de faixa etária, que são, né, departamento infantil, nós temos os jovens juvenis. Os juvenis, a gente coloca os jovens, tem uns jovens que demoram um pouquinho para sair, ou um juvenil que fica ali, você entendeu, né? Jovens juvenis que andam junto ali, né? Mas a classificação dele é de 12 até 17 anos. Mas a gente coloca às vezes um pouco menos, um pouco mais. E nós temos também os jovens casados, né? Que são jovens que estão ali com filhos pequenos, estão andando na mesma pegada, né? Estão andando junto. Então nós temos os jovens casados. Então nós temos essa classificação e a terceira idade, né? A melhor idade que a gente fala, né? Que são grupos mistos, né? Não é gênero, é por faixa etária, né? Mais de 60 anos, alguns entram um pouco mais cedo. Eu, por exemplo, estou sempre lá junto, tem uns café que é uma benção. Então, assim, são grupos que envolvem toda a igreja. Para que esses grupos? Para também ligar fora da igreja. É a parte onde a gente está ligando fora da igreja, está lidando lá com o mundo, pessoas que você vive no seu cotidiano, seu amigo da mesma idade sua, a sua amiga do mesmo gênero, né? Então ela tem um lugar dentro da igreja, pode participar junto ali, né? Isso é bênção. E também nós temos os ministérios. Por que servem os ministérios na igreja? O ministério, não muito diferente dos grupos societários, mas o ministério é onde dá a base para a funcionalidade da igreja, né? Onde a igreja funciona através de seus ministérios. O Ministério de Louvor, o Ministério de Ação Administrativa, de Apoio Administrativo, que é o MAAD, né? Que depois eu vou falar um pouquinho mais dele, né? Mas nós temos também o Ministério de Ação Social, Ministério, que são o corpo da igreja. Ela compõe o corpo, ela dá essa sustentação para a igreja. Enquanto o grupo societário lida muito com pessoas fora da igreja, os ministérios eles lidam dentro da igreja. Existe sim um cuidado maior com a santidade, tem que ser membro da igreja, existe mais uma legislação para essas pessoas, né, que estão ali na liderança. Para ser liderança na parte, tanto para ser do grupo societário, mas para estar no ministério, tem que fazer parte realmente daquele dom, daquele chamado, né? Não tem como pegar uma pessoa que nunca, né, nunca cantou na vida e agora vai estar lá no louvor, né? Não tem como, né? Eu, por exemplo, sou horrível, eu não consigo dançar, eu não consigo assoviar, né, e mexer com o dedo ao mesmo tempo. Então eu não tenho essa coordenação motora. Como é que você vai estar na dança, né? Então não tem como. Então já é um ministério mais específico. Por isso que a Igreja Metodista ela é dividida em dons e ministérios, né? Ele é mais interno, ele cuida das pessoas de forma interna na igreja. Ele é suporte, por exemplo, para os grupos societários. Quando precisa de alguma coisa na igreja, são os ministérios que cuidam para que essa coisa aconteça. O Ministério de Santuário, por exemplo, ele cuida de todos, do santuário no geral, né? O Ministério de Comunicação, toda a parte de comunicação, música, né? Projeção, captação de áudio, captação de vídeo, envio de informação, tá ali com esse ministério. Então ele ajuda em todos os outros ministérios. Na verdade é parte do corpo, né? Faz parte desse corpo. Quando eu falei da ação administrativa, embora o MAAD é Ministério de Apoio Administrativo, ele também é muito à parte, porque ele, embora não lida com pessoas, ele sustenta toda uma administração da igreja, né? O qual o presidente é o pastor da igreja, mas existe toda uma ordem no MAAD, que são pessoas que são canonicamente
são eleitas pelo concílio, ou, no momento igual a gente está passando, são atribuídos os cargos, mas sim com uma forma muito mais legalista, né? E aí nós temos o procurador da igreja, nós temos os tesoureiros da igreja, nós temos o secretário de ata, né? E o presidente, que é o pastor da igreja, junto nesse grupo ministerial. E no meu caso, eu coloco algumas pessoas como apoio administrativo também, para auxiliar ali, para estar menos pesado o trabalho, né? Que é o grupo que é responsável por todo o patrimônio da igreja, abrir porta, fechar porta, ver conta de água, luz, toda essa parte aí é tudo a parte do grupo administrativo da igreja. Então, é algo que eu gostaria de passar para os irmãos. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar até aqui nos comentários como é que a gente lida com isso, quais são as diferenças. É interessante a gente pensar essa funcionalidade da igreja, né? Porque é difícil a gente achar algum documento a respeito disso. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua liderança, e assim a gente vai sendo instruídos aí com o poder de Deus e abrindo portas. O importante é entender que a igreja, ela é sim um organismo vivo, né? Uma comunidade onde a sua missão é o povo. Ela precisa ser relevante para onde ela foi implantada. E dessa forma, a gente vai atrás de pessoas. O mais importante nos ministérios, grupos societários e na administração da igreja não é matéria, não é material, não é a matéria, são pessoas, não é o físico, é a pessoa, não é o templo, são pessoas que compõem o templo. Tudo que a gente faz é visando nas pessoas. Até quando você acha que a gente está lidando com o templo, por exemplo, a construção do nosso templo, né? Nós estamos fazendo isso por causa das pessoas, para estar mais cômodo para cada um participar, né, do seu culto, nesse momento de abrir o coração para Deus, cultuar a Deus. Afinal de contas, o culto é a celebração de Deus com o seu povo. E esse lugar tem que ser muito bem organizado para que você e eu estejamos bem com o nosso Deus nesse lugar, em harmonia. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.